Sabe aquela sensação quando chega dezembro? Parece que o mundo entra numa correria maluca de festas de Natal, mas ao mesmo tempo a gente sente que deveria estar num ritmo mais calmo, de espera, que é o do advento. Como é que a gente equilibra celebração com a preparação? Bom, com base num artigo de Jacob Corzine, vamos explorar 4 dicas bem práticas para a gente conseguir navegar por essa época e, quem sabe, encontrar um significado mais profundo nela. Vamos lá? O autor começa contando uma história ótima de uma amiga. Ela lembrava que, na infância dela, a árvore de Natal só aparecia em casa na véspera do Natal. Simples assim. Advento era advento, Natal era Natal. Uma coisa de cada vez. Essa lembrança simples mostra perfeitamente o conflito que muita gente sente hoje, né? Parece que as linhas entre se preparar e já sair celebrando ficaram todas borradas. E aqui a gente vê esse dilema bem claro, lado a lado. De um lado, a essência do advento, que é um tempo de reflexão, de antecipação. Do outro, o que a cultura de dezembro virou: festa, presente, tudo para ontem. E qual o resultado disso? A gente acaba se sentindo meio dividido, como se estivéssemos tentando viver em 2 calendários ao mesmo tempo, o da igreja e o do mundo. Tá, mas e aí? Como é que a gente navega nisso tudo? A boa notícia é que o artigo propõe um guia bem prático, com 4 dicas valiosas para a gente se apegar ao verdadeiro sentido do advento. A primeira parte desse guia foca numa coisa que é fundamental. A gente se dá permissão para sentir. Porque vamos combinar, essa época do ano traz muita alegria, mas também pode trazer tristeza. E é super importante reconhecer as duas coisas. A primeira dica já quebra uma ideia que muita gente tem, a de que para levar o advento a sério a gente precisa deixar a alegria de lado. Pelo contrário, o autor encoraja a gente a abraçar os momentos felizes sem culpa nenhuma, enxergando eles como presentes. Pode ser uma bebida gostosa, uma troca de presentes divertida com os amigos, um cartão que chega de alguém querido. A sugestão é clara: aproveite. Esses momentos de alegria não são uma distração do que é sagrado. Na verdade, eles são um reflexo da bondade de Deus na nossa vida. Mas e quando a alegria simplesmente não vem? Aí a segunda dica olha para o outro lado da moeda. Para muita gente, essa época do ano só intensifica a dor da perda ou da solidão. E esse sentimento pode ficar ainda mais pesado quando a gente rola o feed das redes sociais e só vê felicidade, né? A mensagem aqui é direta. Tudo bem não estar bem. Não se sinta mal por estar triste. E se for preciso se afastar um pouco de todo o barulho, a sugestão é que esse refúgio seja na palavra de Deus e não só nos nossos próprios pensamentos. Porque a promessa do advento é justamente essa. Cristo vem para consolar quem se sente só, para curar os corações partidos. Ele oferece uma paz que nenhuma festa consegue dar. Bom, depois de falar sobre os nossos sentimentos, o guia parte para a ação. As próximas 2 dicas são sobre como a gente pode, de propósito, criar espaço para a fé no meio de toda a agitação de dezembro. E o legal dessa abordagem é a simplicidade. São 2 passos bem práticos que funcionam como âncoras, sabe? Um tempo pessoal de devoção e um tempo com a comunidade na igreja. Juntos, eles ajudam a criar um ritmo de fé durante essa temporada. A terceira dica é o que o autor chama de a parte mais valiosa da estação. É basicamente um convite para a gente passar mais tempo com a palavra de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, é nesse momento que a nossa conexão pessoal com a fé pode se aprofundar de verdade. E o mais interessante aqui é como as sugestões são acessíveis. Não importa se alguém está começando do zero, sem costume nenhum, ou se já tem uma prática e quer aprofundar. Tem um ponto de partida para todo mundo. E a quarta dica tira a gente do individual e leva para a comunidade. Ela reforça que ouvir a palavra sendo pregada na igreja não é só um ritual, mas é a forma que Deus designou para que essa palavra ganhe vida na gente. A fonte até aponta para uma coisa que ela chama de triste tradição cultural, que é pular o culto de Natal para abrir presentes. E ressalta que o Natal e a Páscoa são as 2 maiores celebrações cristãs, e que é muito certo celebrar essas datas com cultos na igreja. Mas no fundo, essas 4 dicas não são só um manual de sobrevivência para dezembro. Elas apontam para algo muito maior, o verdadeiro coração do advento, que é a alegre arte de esperar. O tema central do advento é exatamente este: esperar. Mas não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma antecipação ativa. É a prática de adiar a celebração completa até a chegada do Salvador. E essa prática, segundo o autor, é um espelho de toda a vida cristã. Olha que conceito poderoso que o artigo traz.
Assim como a gente espera pelo Natal durante o Advento, os cristãos estão sempre esperando o retorno de Cristo para resgatá-los dos problemas desta vida. O Advento, então, vira uma espécie de ensaio anual para essa espera maior. E com isso, a mensagem final é de pura esperança. Porque mesmo enquanto a gente espera, somos lembrados de que o Salvador já nasceu, ele já nos salvou, ele está conosco agora, no meio das nossas alegrias e das nossas tristezas, nesta estação e em todas as outras. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Como é que esse tempo de espera que a gente pratica ano após ano nos prepara para tudo que ainda está por vir? A resposta, claro, é muito pessoal, é única para cada jornada. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração do Advento.